Então, já estamos gravando. Nossa sessão de hoje é como superar desafios da LGPD com o Google Workspace, né? O Google Workspace é a solução de produtividade, comunicação e colaboração do Google, né? E a QI Network é parceiro Premier Google há quase 10 anos, né? Então, a gente queria ter essa conversa hoje com vocês, porque a gente sabe que tem muitos desafios aí, obviamente, né, na seara da LGPD, né, na questão de confidencialidade de dados, enfim. E a gente quer cobrir alguns temas que a gente consegue abarcar e resolver, né, com o uso do Workspace. Então, hoje, a gente vai estar aqui com nossos convidados, né, poder passar aí, Jorge? Beleza. O Marcos Barcelos, do Google Cloud, o Jorge, aqui da QI Network também, o Gabriel, da Endeavor, né, que é nosso cliente aqui na QI Network, e eu, que sou o gerente de marketing aqui da QI Network. O Henrique estava programado, mas infelizmente ele teve um contratempo, hoje ele não vai poder participar. Vamos seguir. Quem é a QI Network, né? Que eu sei que a gente, aqui na nossa audiência hoje, a gente tem clientes da QI e tem também pessoas que ainda não são clientes, né? Então, só para explicar, né? Nós somos especialistas em facilitar a inovação na nuvem, utilizando pessoas, processos e tecnologias, né? Então, esse é o nosso core, né? O que a gente quer fazer, que a gente quer facilitar a inovação na nuvem. E a gente tem 3 especialidades principais, né, onde a gente realmente atua de fato, que são as áreas de produtividade e segurança, que é coberta aí com todas as atividades que a gente vai mencionar hoje sobre o Google Workspace, a modernização de infra, né, que é tudo que diz respeito ao Google Cloud, ao GCP, né, Google Cloud Platform, a gente cobre nessa especialidade de modernização de infra. E também a especialidade de inteligência de dados, né, na qual a gente, através do uso do BigQuery e outras ferramentas, a gente possibilita a unificação, né, de dados e também a visualização de dados de forma rápida para a tomada de decisão. Então, são essas 3 especialidades que a QI trabalha, né, mais notadamente na área de produtividade e workspace, a gente está há quase 10 anos, e nas demais áreas há cerca de 4, 5 anos, dependendo do job específico a ser feito, né. Seguindo, aqui tem um quadro com os principais clientes da QI hoje, né, a gente atua em todas as verticais, sendo essas as principais verticais que a gente tem atuado no momento. Para a maioria desses clientes, a gente implementou o G Suite, né, que era o nome antigo do Google Workspace, mas muitos deles também já estão utilizando o GCP com a gente. Então, a gente tem uma atuação bem variada, no nosso site tem cases, né, de diversos clientes, estão em todas as áreas que eu mencionei anteriormente. Então, eu vou agora apresentar para vocês uma agenda, né, e vou também, obviamente, dar a palavra para os participantes aqui do dia de hoje, para se apresentarem também, né. Então, a agenda vai ser, primeiro, um overview aí da visão do Google, a visão da Endeavor e a visão da QI, passando a palavra para os participantes, e depois um overview dos itens, dos temas propriamente ditos da sessão, que são auditoria e controle de acesso a dados corporativos, implementação de política de segurança e compliance, e como evitar vazamento de dados sensíveis. Depois disso, a gente vai mostrar efetivamente como são essas ferramentas, como é que elas funcionam, qual é a finalidade e os benefícios delas, e vai depois retomar apresentando o case da Endeavor. O Gabriel vai contar mais ou menos como é que era a situação da Endeavor antes da migração deles para a solução Workspace paga, que ele antigamente usava uma solução gratuita, e o que melhorou nisso, enfim, quais eram as dificuldades, quais foram os resultados práticos dessa migração para a nova versão. E, por fim, a gente vai responder perguntas, né, também perguntas do pessoal que estiver aqui com a gente,
A gente tem uma ferramenta dentro do Meet, que tem esse triangulinho, quadradinho e bolinha, lá em cima do lado direito. Você clica nela, e aí tem perguntas e respostas, né, ali dentro do triangulinho, quadradinho e bolinha. Nessas perguntas e respostas, vocês podem colocar perguntas lá, que a gente, no final da sessão, vai responder todas que forem possíveis. Caso fique alguma para trás, a gente responde posteriormente. A ideia é que a gente consiga concluir essa sessão em 1 hora. Agradeço aí, para começar, a participação dos nossos convidados aí, do Gabriel, da Endeavor, do Barcelos, do Google, do Jorge também, nossa equipe técnica aqui, nosso líder técnico aqui na QI. E, obviamente, agradecer a participação de todos vocês aí nesse encontro. Então, vou passar a palavra para o Barcelos fazer uma síntese aí da visão do Google sobre esses temas, né, principalmente referentes à segurança de dados. Como é que está isso para o Google hoje, Barcelos? O que você poderia nos contar? Prazer a todos e obrigado por esse espaço aqui, a QI, grande parceiro nosso de vários anos, que a gente já vem trabalhando, a vocês pelo tempo também, mas um item muito importante, todo mundo começa a lembrar da palavra Google buscador, aí vem Google, pode ser os mapas que utiliza para se localizar e outras coisas mais, o Gmail do mundo consumidor, mas no fundo, a Google é uma empresa de segurança. Por quê? Você coloca o seu endereço de onde você mora, você coloca o endereço para onde você está indo, você faz as buscas dos temas que lhe interessam para a sua vida pessoal, e ele traz os assuntos só que lhe interessam. Eu falo que consegue diferenciar a receita de bolo com a receita que você tem financeira. Mas se você escrever receita a primeira vez, ele traz os dois. Depois ele começa a fazer uma segmentação, realmente com o seu perfil. Tudo isso está no Google. Então, ou seja, a Google é responsável por essa informação. Eu não posso compartilhar isso com qualquer pessoa. Então, ou seja, a primeira funcionalidade, ou a primeiro item que a Google preza é segurança. Segurança da informação de terceiros. Seja do mundo consumidor, seja do mundo empresarial. E cada vez mais. E a LGPD veio para ajudar todos, na verdade. E a Google vê isso como um grande avanço que nós tivemos aqui no Brasil. Por quê? Realmente, se eu tenho a sua informação, eu sou responsável por ela. Eu não posso pegar e passar para uma outra empresa. Qual que seria essa visão? Então, assim, é famoso assim, vai lá na Santa Efigênia, que é de São Paulo, tem outros que não são, e você compra o banco de dados inteiro. Não é para isso que foi voltado. Então, realmente tem uma corresponsabilidade dos dados que você tem. E a Google leva isso muito a sério. Primeiro, somos uma empresa de segurança. Depois, tem a prestação de serviço, tanto para o consumidor quanto empresarial. E é essa visão que nós temos. Nossa plataforma de workspace, ela é voltada para que você consiga realmente gerenciar o quê? Os dados sensíveis que você tem na sua plataforma. Que você não deixe esses dados vazarem. E para que as pessoas que devam acessar as informações acessem, aonde quer que esteja, mas com segurança, em primeiro ponto. Essa que tem um pouco da visão. Vai lá, Vitor. Legal, Marcelo, bacana, bem legal. Eu queria passar a palavra, então, para o Gabriel, né, para o Gabriel fazer a apresentação dele, da Endeavor, o que é Endeavor, o que vocês fazem aí, se puder fazer essa apresentação, Gabriel. Claro, boa tarde, pessoal, tudo bom? Super prazer também estar aqui para a gente contar um pouquinho do case e compartilhar um pouco de aprendizado aí e trocar aí com todo mundo. Então, a gente também espera que seja um bate-papo aí com todo mundo, tá? Eu tomo conta da parte de tecnologia, eu lidero a parte de tecnologia aqui, o núcleo de tecnologia da Endeavor. Para quem não conhece a Endeavor, ela é uma rede global que fomenta o empreendedorismo, que a gente chama de empreendedorismo de alto impacto, entre as empresas que mais crescem aí dentro do mundo. A gente está atuando já estamos no mercado há 20 anos, né? Durante todos esses 20 anos, a gente já apoiou aí mais de 1.500 organizações, e dentro desse portfólio aí temos 7 unicórnios e uma empresa de capital aberto que são liderados por empreendedores Endeavor. Então, um dos nossos pontos principais é apoiar esse empreendedorismo de alto impacto, porque a gente sabe que ele vai fazer o crescimento do país, o crescimento do Brasil. E a gente faz isso trabalhando em 3 principais frentes. Então, uma das frentes é apoiando e acelerando as scale-ups, para elas continuarem multiplicando esse seu impacto dentro do ecossistema de empreendedorismo e trazer esse give back de volta para dentro do ecossistema.
Uma outra frente que a gente tem, que é oferecendo soluções de Open Innovation para acelerar a estratégia de corporações e também impulsionar o crescimento das scale-ups, então é fazendo este matchmaking entre desafios de corporações e scale-ups que possuem soluções para esses desafios, e também influenciando em um âmbito mais macro, né, para o ecossistema de empreendedorismo como um todo, e não só apenas das scale-ups, influenciando mudanças de políticas públicas que simplifiquem ambientes de negócio no Brasil. Então, um exemplo, vocês entrarem para ser justo.com.br, vocês vão ver um que a gente apoia sobre simplificação tributária. Então, ali é algo mais maior no âmbito de empreendedorismo. E aí, entrando um pouquinho mais, eu acho que falando aqui do principal tema, né, que é desafio de segurança, eu acho que, claro, eu acho que todos estamos nisso, eu acho que o Marcelo trouxe, é muito importante que a LGPD, ela vem para nos ajudar também a criar uma regulação dentro disso tudo, né, então é super importante também ter esse compliance e contar exatamente, foi um dos motivos que a gente escolhe a Google, por isso, pela confiança e na credibilidade e na disponibilidade dos serviços deles. Vocês estão me ouvindo? Pareceu que caiu minha conexão. Sim, tá ok. Tá perfeito. Acho que ele lá é que tá com um problema na conexão, né? Sim. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. E até falando isso em relação à conexão, o que costuma aqui, eu tenho um repetidor. E muitas vezes, quando pisca a luz, aí eu tô com o Wi-Fi que está no repetidor, ele cai e entra no outro automático. E às vezes eu falo assim, acho que caiu. Não, ele já muda automático e eu continuo na reunião, nem percebo se eu não estou falando. Então, isso já aconteceu várias vezes aqui em casa, com Wi-Fi. E, cara, quando aconteceu a primeira vez, eu falei, não vou conseguir voltar. Aí, eu estava na reunião, falei, não caí? Não caí. Aí, agora eu voltei. Voltou. Vai lá. Problemas técnicos aqui, na minha internet, ele... O Barcelos preencheu o pedacinho do tempo aí que você ficou. Boa, desculpa, mas vamos lá. Então, eu acho que é super importante a disponibilidade dos serviços, né? E eu acho que além acho não, tenho certeza, além da parte regulatória, da parte compliance, nós de tecnologia, nós que estamos olhando para a segurança, a gente também tem que garantir um ambiente saudável para a companhia gerar inovação. E a gente, isso sim, garantindo essa segurança desses dados, né? Então, eu acho que o desafio grande, não só para todo mundo, é como eu tenho uma operação segura, porém não criando grandes burocracias e ainda mantendo uma grande autonomia para o meu time. E segurança ser estratégico, né? E ela está, hoje, cada vez mais, principalmente nós que trabalhamos com tecnologia, a gente vê que a gente tem que se reorganizar de uma maneira diferente para trabalhar, então sair daqueles silos, então a gente trabalhar de uma maneira mais horizontal, porque assim a gente vai conseguir se adaptar melhor às mudanças nesse contexto, que cada vez mais rápido que vem essas mudanças. Então, se a gente se reorganizar para isso. E segurança não deixar de ser uma área vertical dentro das companhias, e essa segurança, ela está estratégico dentro da companhia, e ela está horizontalmente em todas as áreas, para a gente conseguir garantir tudo isso, né? Então, é super importante a gente entender que a gente também tem que garantir um ambiente saudável para a inovação, e a gente não criar grandes burocracias, e a gente não conseguir e ser um impeditivo para o negócio, a gente tem que ser um parceiro do negócio. E aí eu acho que é outro ponto importante de citar, que é que a estratégia que a Endeavor trabalhou, como eu também, o time to market, né? Como que eu vou agir muito rápido, a QI vem para suportar um pouco isso. Então, com essa especialidade e com esse tempo de casa com soluções de Google, onde eu demoraria, às vezes, meses para implementar um projeto, às vezes até para eu entender quais são todas as opções, eles vêm como um parceiro meu que eu consigo dar vazão nessa esteira de segurança. Então, é super importante esse expertise da QI para eu ganhar agilidade dentro dos meus processos internos. Pegando até carona nessa tua fala, Gabriel, justamente essa é a missão da QI, né? Facilitar a inovação para os nossos clientes, né? Então, os clientes, eles às vezes querem utilizar as ferramentas do Google, seja o Workspace ou o GCP, a infraestrutura deles na nuvem e tudo mais, mas às vezes é confuso, né? Para eles conseguirem entender tudo que poderia ser usado, eles teriam que estudar e gastar muito tempo, realmente, para tentar entender tudo que pode ser feito com o Google Cloud.
E a QI vem para preencher esse espaço, né, e já estamos aí há 10 anos no mercado, fazendo justamente essa ponte, né, entre as soluções Google Cloud e o cliente, e ajudando o cliente a desvendar como é que resolve o problema que ele tem, porque ele não quer aprender tudo que tem para aprender sobre o Google, ele quer resolver os problemas dele, né, então tem problemas concretos a resolver, e a QI é esse parceiro aí que dá a mão para os nossos clientes, né, para ajudá-los a desvendar aí as possibilidades e a planejar e executar as melhores soluções para resolver os problemas dos clientes, né. Então, esse é o nosso papel. Se vocês derem uma olhada no site, no final eu vou mostrar também alguns lançamentos novos aí da QI, vai ficar um pouco mais claro para vocês o que a gente faz também. Mas, seguindo aqui a nossa pauta, né, os 3 temas principais que a gente quer abordar hoje, e depois vão ser ilustrados com o case do Gabriel, como garantir auditoria e controle de acesso aos dados. Isso é a primeira coisa, que é fundamental, né, porque se você não souber o que está acontecendo no teu ambiente, quem está acessando os dados, quem pode, quem não pode acessar os dados, quem pode, mas não pode mais, quem podia, mas não pode mais, né, então, se você não tiver esse controle fino do controle de acesso aos dados, e também não conseguir depois recuperar o que aconteceu, afinal, quem alterou esse arquivo, quem mudou isso, quem mudou aquilo, se você não tiver formas de ter tanto o controle prévio, quanto a forma de averiguar e auditar o que tem acontecido com os seus dados, você tem um problema, né? Depois, o segundo tópico é a implementação de política de segurança, porque as empresas, elas definem, né, seja pelo jurídico, seja pela administração geral, seja pelo conselho, de alguma forma sempre chegam novas determinações de segurança e de compliance das empresas. E as empresas precisam implementar isso, né? E para implementar isso, não basta pegar um software qualquer e achar que vai ser fácil. Por quê? Porque você tem que conhecer bem a fundo, né? E você tem que entender qual é o seu problema, o que você quer implementar de política de segurança, tem que ser feito toda uma análise, né, do que você está precisando, quais são as tuas dores reais, teus problemas, o que você precisa fazer. Aqui trabalha justamente nessa questão de fazer esse discovery, né, fazer essas descobertas em relação ao que precisa ser implementado, fazer um design, fazer um projeto de como fazer isso acontecer de fato, né, então aqui também trabalha nisso, e por fim executar, e dar suporte a essa solução implementada, né, então a gente trabalha nesse 360 graus, desde o momento que você tem o problema a resolver, a descobrir, desenhar, implementar e dar suporte às soluções. E essa implementação de política de segurança e compliance é uma coisa que muda o tempo todo, né? Então, agora é LGPD, mas a todo momento você tem novas demandas, né, em cada vertical é diferente, né, cada setor é diferente, no varejo é uma coisa, na logística é outra coisa, enfim, dependendo do setor que você está, na indústria é outra coisa, na própria área de TI, né, que a gente tem vários clientes de TI também, que mesmo, às vezes, o cliente é cliente de TI, mas só que ele não está interessado nas soluções específicas de produtividade ou de infra do Google. O especialista nisso é a QI, às vezes ele é especialista na área dele, né, ele está querendo focar justamente no core business dele. Então, a gente auxilia as empresas a fazer essa implementação de política de segurança também. E, por fim, não menos importante, como evitar vazamento de dados, que esse é o ponto crítico, nevrálgico aí de todas as organizações que estão agora sob a mira da LGPD, correndo risco, né, de levar multas e tudo mais por perda de dados, né, então como você faz para evitar vazamento de dados também vai ser um dos tópicos cobertos agora. Eu vou passar a palavra para o Jorge vai fazer uma apresentação dessas principais features que o Workspace nos permite implementar para as empresas, né, ao utilizar a plataforma chamada Google Workspace, da qual eu mencionei antes. Quais são essas principais features? Jorge, com você, pode se apresentar e apresentar. Pessoal, muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o tempo de vocês aqui por estar conosco. Como eu digo, o tempo é valioso.
E quando ele é compartilhado, a gente agradece, né? Bem, eu sou hoje arquiteto de soluções em Google Cloud. Sou uma pessoa bem técnica, né? E eu vou tentar falar um pouco dos recursos mais valiosos hoje que o pessoal mais chega perguntando, né, numa adequação à LGPD. É claro que esses recursos que eu vou demonstrar, não vou dizer que se encaixa para você ficar enquadrado na LGPD, mas sim recursos valiosos que vão te agregar valor, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre eles, tá? Então vamos aqui. Os recursos hoje que a gente vai dar uma olhadinha são o Vault. O Vault é um cofre, né, de informações, a central de segurança e relatórios, o DLP para Google Drive, e o gerenciamento de endpoints também ali é um recurso extremamente novo e bem importante hoje na era moderna de segurança, tá? Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente trabalhar bem resumidamente, né? Claro que se fosse para a gente falar de cada um desses recursos, seria bastante tempo, né? Espero poder compartilhar realmente com todos. Quem não tiver ainda conhecimento de todos esses recursos ou conhece parcialmente, vai ser um prazer orientá-los. Bem, o Vault. O Vault, ele preserva todas as informações que a gente tenha do workspace, né? Então, ele te ajuda bastante a criar regras de preservação e regras de retirada dessas informações. Eu sei que alguns tópicos o pessoal já pergunta, olha, posso guardar, preservar um período de dados ou para sempre, né? Tanto e-mail, Google Drive, chat. Perfeito, esse é o responsável por aderir a essa regra de compliance. Então, você pode criar políticas em que guarda tudo de uma equipe, mas políticas que guardam determinados tempos de informações de outra equipe, né? Então, ela vai bem de encontro ali com alguns artigos também que eles pedem sobre preservação de dados, né? Que a lei pede sobre tempos de preservação de dados, tá? Bem, então a gente pode trabalhar com esses três grandes tópicos aqui, né? Garanta a preservação dos dados bem importantes. Você ter rápido acesso a essas informações, eu vejo que muitas ferramentas de backup e preservação de dados são ótimas em preservação, porém, quando você precisa dela, em resposta rápida, quando você tem um SLA rápido para obter informação, ela vai processar um tempo, né? Principalmente quanto mais volume de informação você tiver, mais vai ser seu tempo de obter essa informação no final, né? Bem, é importante, deixa eu fazer só uma parte rapidinho, Jorge, é importante deixar claro, né, que todas as ferramentas, elas são integradas, né, elas fazem parte dessa suíte que a gente mencionou, que é o Google Workspace, então elas são todas integradas, o que facilita imensamente, né, tanto a guarda, o armazenamento, o controle de acesso e a recuperação de dados, né, então, porque está tudo integrado, então realmente é muito rápido fazer recuperação de dados ou informações relativas ao uso dos dados, ao acesso dos dados. Exatamente, né? Então, se vocês derem uma lidinha, por exemplo, só no artigo 38 aí da LGPD, basicamente a informação que eles falam para ajudar a preservar informações por tempo limitados ou ilimitados, a gente tem aqui o Vault, por exemplo, te auxiliando nesse quesito, né? O relatório de auditoria para manter os controles totais sobre o drive, do Vault, perdão. Aqui em cima do Vault a gente tem o que a gente brinca um pouco de o auditor do auditor, né? Tudo que é feito no Vault sobre investigação, acessibilidade, tarefas executadas, você pode auditar essas informações. Então você tem níveis granulares de acesso dentro do Vault para fazer total uso e para ser auditado também, tá? Vou lá um pouquinho aqui e Jorge, Vault mantém os dados mesmo o usuário excluído? O usuário precisa estar no Vault nesse quesito, tá? Por quê? Por causa da preservação das informações, né?
Mas eu vou só, então, aproveitar aí, já que vai ter mais uma troca. A gente passa com esse processo interno, a gente consegue extrair todo esse dado e faz um backup desse dado desse colaborador. Então, toda vez que a gente deixa um tempo de casa mesmo, mas depois a gente consegue fazer a exportação completa desse arquivo e a gente armazena isso separado e aí a gente consegue consultá-lo depois. O Vault em si não, mas a gente consegue fazer essa manobrinha e a gente conseguir depois acessar esses dados desse colaborador que foi excluído do painel. Perfeito. E você pode criar também, né, Jorge, automatizações, né, para usuários, conforme os usuários vão saindo, se você quiser preservar dados, você pode criar automatizações, que você pega aqueles dados, joga para outro usuário, você tem formas de manter esses dados preservados, desde que você faça alguma ação na hora da exclusão do usuário. Sim, tem toda uma tratativa, né, esse processo, por exemplo, que o Vitor falou no começo de implementação, política de segurança, isso daqui é muito importante definir regras de negócio para se trabalhar essa preservação. Exemplo, um time antes de excluir, talvez a movimentação de propriedade de arquivos, de migração de conteúdo, então isso é o que a gente chama de implementação das políticas de segurança, definir regras de negócio antes de ativar os recursos, né? Muito bem, vamos aqui no próximo tópico. Alguém quer falar mais um pouquinho de Vault, pessoal? Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Então, esse daqui é um dos recursos que eu também acho mega ultra importante no quesito segurança, se chama Central de Segurança, ela tem três grandes pilares aqui, que é saúde da segurança, o painel de segurança e a ferramenta de investigação. Bem, dentro dessa central de segurança, a gente tem ali um painel exclusivo que a Google dá Insights de segurança. Então, quando você começa a trabalhar com Workspace, ele vai fazer uma análise inteligente para entender o que é importante ativar de recursos de segurança para o seu painel. Isso é o que a gente chama de saúde de segurança. Alguns entendem como Insights de segurança, né? O painel de segurança também é um dashboard em que você pode customizar o seu dashboard com relatórios especificamente, por exemplo, quantos spams ou phishing estão sendo analisados, que bateu na central de alerta, né? Quer novos relatórios agregados em cima do que está acontecendo do seu workspace, então você pode criar esses relatórios, colocar no dashboard único. Exemplo, tem arquivos anômalos que ficam dentro desse dashboard, especificando para você quem, onde aconteceu essa situação, e te ajuda no saúde de segurança sempre a abrir tópicos, né? Ferramenta de investigação. Dentro dela, você consegue analisar toda a situação, por exemplo, ver dados sensíveis, fazer uma busca específica dentro de e-mails, chat, agenda, drive, tomar ações especificamente, então te ajuda em alguns tópicos, de novo, voltando aí para a LGPD, a preservar informação, né? Você tem lá, por exemplo, o tópico de artigo 5, se não me engano, que é te ajudar a achar informações sensíveis, ou o artigo 6, que te ajuda a proteger informações de pessoas não autorizadas. Então, dentro dele, você sempre vai tomar ações. Um caso prático mesmo. Uma pessoa está saindo da organização, pegou, mandou um e-mail para todo mundo, né? Não pode acontecer, mas infelizmente, em alguns casos acontece. Então, você pode tomar uma ação. O quê? Procurar e arrancar aquele e-mail, tirar aquele e-mail, limpar aquele e-mail de todas as contas possíveis dentro da organização. Compartilhou com uma pessoa que não deva compartilhar, pega o arquivo, tira o compartilhamento, então você tem total poder sobre essa ferramenta, tá? Bem, os relatórios também são mega importantes porque eles te dão um conceito de tudo que está acontecendo, né? A ferramenta de investigação, ela é para investigar e tomar uma ação. No caso aqui, temos os relatórios. Então, é um painel que você vai ver tudo o que está acontecendo, né? Exemplo de relatório. Eu posso olhar todos os downloads que estiveram acontecendo em um usuário, na organização inteira.
Aí eu posso fazer um alerta, né? Exemplo, fez o, o download daquela planilha que tem algumas informações sensíveis, me manda um e-mail. Então, além de ter informações, você pode também criar os seus Notifica, alertas. né? Notifica a pessoa que precisa ser notificada a respeito daquele movimento. Exatamente. Então, isso te facilita muito, né, receber esses alertas e, claro, depois também trabalhar com a famosa preservação de dados, né, que é o que todo mundo quer hoje trabalhar, né, o DLP, ou Data Loss Prevention. Então, para que você entenda o que a sua organização está passando, está acontecendo, os relatórios vão te mostrar isso, né? É evidente, né? E o Data Loss Prevention te ajuda a fazer um controle disso. É como eu digo, não é um bloqueio para o seu usuário final. Ele prevê essas informações e toma uma ação. Exemplo, não quero que seja compartilhado uma foto de cartão de crédito, né, imagina que você tem um setor que cuida do financeiro da sua organização, ele pode receber informações de cartão de crédito, mas não pode colocar para fora essa informação. Então, você pode criar uma regra de preservação, né? Ao tentar compartilhar aquela informação para fora, ele bloqueia, né? Ele toma a ação de bloquear aquela informação para vocês. E ainda tem a possibilidade de mandar um alerta, para que você saiba, né, de uma forma mais rápida sobre que ocorreu essa Data Loss Prevention, essa situação. Então, deixa eu fazer um resumo rapidinho, já, só para quem não está familiarizado, né, com o Vault e com o DLP do Workspace. O Vault é onde fica tudo preservado, né, é o cofre, né, onde você vai armazenar tudo que aconteceu ali dentro do teu ambiente, todos os e-mails que passaram, quem mandou e-mail para quem fez rascunho e deixou de mandar o e-mail, bate-papo, enfim, documentos, alterações de documentos, você vai conseguir visualizar tudo que aconteceu dentro daquele ambiente de comunicação e colaboração, né, o ambiente de produtividade, como a gente fala. Então, o Vault é essa ferramenta que vai te permitir pesquisar coisas. E o DLP é a ferramenta que vai te ajudar a evitar vazamento de dados, normalmente para fora da organização, mas pode até ser para outro setor, né, evitar o vazamento de dados e fazer com que você seja notificado de situações que você quer monitorar, né? Então, você quer monitorar que alguém compartilhou um documento para fora da empresa com tal e tal dado. Aquilo ali vai ficar impedido de seguir por conta de uma política definida, ou vai notificar você, olha, foi compartilhado o dado tal, a informação tal, o arquivo tal, enfim. Você vai ter uma ferramenta que vai te auxiliar demais a evitar o vazamento de dados, né? Esse é o DLP. Então, essas são as diferenças principais em relação às duas ferramentas que o Jorge mencionou. Teve uma pessoa que fez uma pergunta se está em todos os tipos de licença. Não. O Vault está em licenças a partir do Business e o DLP no Enterprise. Então, vai depender das licenças. A gente não tem como passar no tempo que a gente tem hoje, mas ao término dessa sessão, né, vocês vão receber um e-mail, quem tiver interesse em fazer uma reunião específica, né, sobre as questões, enfim, todas as possibilidades aí do Workspace, a gente vai mandar um convite para vocês, para aí a gente vai fazer uma sessão específica com cada um de vocês, para entender qual é o problema que vocês estão tentando resolver, e se a gente consegue auxiliar, e aí sim a gente vai aprofundar em todas as funcionalidades, quais são as licenças, custo de licença, tudo isso vai ser uma sessão posterior e exclusiva com cada empresa, né? Não adianta a gente tentar abarcar isso tudo aqui, que não vai dar. Mas agradeço as perguntas, por enquanto, vou ver se tem mais alguma e passo a palavra para o Jorge. Perfeito, eu até brinco com o Vitor, né, eu falo, criar uma apresentação dessa, com esses 3 recursos, basicamente para nós aqui, técnico, às vezes é um treinamento de um dia inteiro, né, porque é bastante coisa e a gente está resumindo, assim, para mostrar com um pouquinho de detalhes como que é trabalhar com elas, né. Mas eu espero trabalhar com vocês para que a gente possa destrinchar e refinar cada recurso que eu estou mostrando aqui, tá? Bora lá. Bem,
Outro item que eu trouxe aqui que é muito importante, né? Hoje em dia o pessoal está trabalhando bastante, não é o drive comum, né? É o drive de equipe. Por quê? O drive de equipe ele tem níveis granulares de acesso, né? Não é como o drive padrão. No drive padrão, basicamente, quem cria aquele conteúdo, né? Vamos supor, quem cria o documento ou coloca um PDF dentro do drive é o proprietário, né? Por mais que ele está em uma pasta que é compartilhada com ele. No drive de equipe é totalmente diferente os compartilhamentos, as possibilidades. Então, ele te ajuda a manter um nível singular de informações, né? E unificação de visualizações, todos vão ver a informação igual. Então, a propriedade não é mais do usuário. Quando ele cria um documento dentro de um drive de equipe, a propriedade é do drive de equipe, né? Em caso, por exemplo, da pessoa sair da organização, todos os arquivos que ela criou vai ficar na mesma visualização para todos, tá? Então, a gente tem aí os níveis extremamente novos para utilização e que estão facilitando muito o pessoal a trabalhar hoje com compartilhamento em nível organizacional, né? Beleza. Bem, falar de gerenciamento do Endpoint Enterprise, esse recurso eu trouxe aqui também com bastante carinho. Eu vejo o pessoal trabalhando bastante com ele na versão do Enterprise Plus, estão adorando pelo feedback, né? Como vocês podem ver aqui é o Windows fazendo a tela de login com a conta Google, né? Então, o Windows 10 hoje tem uma parceria com o Google no quesito de autenticação, então a gente consegue fazer com que, ao logar no Windows, não loga mais com os administradores ou usuários locais, ele vai se autenticar com uma conta do Google, né? Então ele recebe as políticas que você conseguir compartilhar no Google. É claro, tem muitas coisas aqui que vai te ajudar a trabalhar em endpoint, desde somente o login, né? Você simplificar, unificar o login, até alguns controles, né? Dá para um exemplo bem prático, dá para criptografar o disco, dá para fazer com que o disco trabalhe uma criptografia e chave única preservada por vocês administradores, né? Quem é hoje de TI sabe que criptografar um disco é, além de complexo, extremamente caro e te ajuda muito nesse quesito de segurança, né? Você preservar as informações somente com uma conta aqui da versão Enterprise, tá? Legal. Bem, pessoal. Agora, não tinha mais coisa aí, Jorge? Não, né? Bem, era isso que eu queria falar, um pouquinho de segurança e bater um papo agora com vocês. Sim, só lembrando, né, que isso aqui é uma apresentação, é um overview, obviamente a gente pode marcar com as empresas que tiverem interesse em uma conversa mais longa, focada no problema da empresa, né, e agora eu vou passar a palavra para o Gabriel contar para a gente como é que era a situação da Endeavor, né, quantos usuários a Endeavor tinha, a Endeavor estava numa licença gratuita, né, e depois ela resolveu entrar para uma licença business. Isso está, inclusive, num case que está publicado no nosso site. Tá com esse slide aí, Jorge? Vou colocar na tela aí para o pessoal ver. Vocês vão receber essa apresentação depois, tá? Inclusive, o case já está publicado no nosso site também. É isso aí. Aí tem um link nesse slide, com o case completo. O Gabriel vai resumir para a gente aí como é que era a situação antes, quais eram as dificuldades, o que vocês decidiram fazer, e como é que a QI ajudou nisso. Boa. A gente trabalhava numa versão gratuita para ONGs, ele era uma versão um pouco mais avançada que a própria versão gratuita, e com o tempo a gente entendeu, a gente, na verdade, trabalhava com o Google há mais de 7 anos. Então, nosso desafio não foi com colaboração, nosso desafio já era, literalmente, nossa necessidade era o ponto de segurança mesmo, que o Jorge acabou de apresentar aí, grandes partes dessas features de retenção e da gente conseguir aplicar as políticas internas e etc. Então, a gente tinha armazenamento limitado, então a gente tinha 30 gigas por colaborador. O painel do ONG ele era bem limitado nessa questão de segurança dentro do Vault e também nas outras configurações, e aí a gente entrando em contato com a QI, a gente entendeu que a gente
que atenderia o nosso processo seria fazer uma migração para a versão business. Mas a gente teve um desafio um pouquinho maior nesse caso, porque a gente estava dentro de uma estrutura global. Então, a Endeavor é uma organização global, a organização globalmente utiliza as contas Google, e a gente teve que fazer uma migração de Google para Google, se desvincular desse painel global e ir para essa versão business. Então, era meio que como que eu pegava uma estrutura de suite, né, de G Suite, que na verdade é Workspace, de 7 anos, e conseguia, em um final de semana, conseguir estar na segunda-feira com essa mesma estrutura, né? Então, o nosso maior desafio era exatamente esse. Então, aí a QI veio justamente suportando com isso. Então, a Google, com as suas ferramentas e suas APIs, e nossas aplicações com as APIs, a gente conseguiu criar um script onde a gente conseguia fazer toda essa migração em um final de semana. A gente fez essa migração em apenas um final de semana, onde a operação com baixíssimo impacto na operação. Então, a gente parou ali na sexta-feira à meia-noite e voltamos na segunda-feira, 9 horas da manhã. E aí, com isso, a gente começou a ter alguns recursos mais importantes de gerenciamento dentro do nosso próprio painel. E aí, com isso, a gente conseguiu, como resultado, né, aplicar dentro algumas políticas de segurança que já estavam desenhadas, porém, a gente não tinha a tecnologia para poder aplicar esse processo. Então, é o que o Jorge comentou, né? É importante a gente ter esses processos em casas bem desenhados, para aí sim buscar a ferramenta que não vai nos suportar. A gente, com esse armazenamento ilimitado, pessoas que tinham muito tempo de casa, o gerenciamento 1 a 1 de contas, né, desse aumento desse armazenamento, tinha um transtorno de gerenciamento dentro de casa, facilita pra caramba a gente ter isso como armazenamento ilimitado, fazer esse take-out, guardar isso e fazer todo esse gerenciamento. E aí, um outro ponto super importante, na pandemia, a gente ficou 100% remoto. E a gente faz tudo isso no cloud. Então, isso também é essencial para o nosso modelo. A gente vê que é um modelo que ele é sustentável, né? Então, para a própria Endeavor. Então, e a gente conseguir ter todos esses controles em cloud ajuda muito a gente ter até velocidade e autonomia para conseguir e com baixíssima como que eu posso falar? Na operação mesmo, eu gasto muito pouco tempo eu não atrapalho a operação, eu consigo executar bastante coisas ali no back, eu consigo fazer bastante coisas sem afetar com uma baixíssima na própria operação. E outro ponto importante é que constantemente os cenários estão mudando, as coisas estão mudando, novos desafios aparecem, e a QI, eles têm um processo que a gente tem contratado de discovery, que justamente eles nos ajudam a dar vazão disso, né? Então, a gente traz o desafio. Então, uma lição de casa nossa é saber muito bem a minha dor. Então, o meu principal ponto eu tenho que saber qual que é a minha dor, qual que é o meu problema de negócio, e eu foco nisso, e eu levo esse desafio para a QI. Então, QI, eu tenho esse desafio de negócio, eu tenho esse desafio de processo, e aí a gente vai fazer análises técnicas, orientações, entender que se é apenas um treinamento, ou até mesmo a gente vai ter que desenvolver um script. E aí essa questão do script é importante, porque a API da Google nos dá uma liberdade aí, até eu brinquei com os meninos, quase chega a ser infinito aí para a gente construir as soluções para nossas aplicações. Então, aí a gente consegue também ter uma parceria muito boa e velocidade nas esteiras aí de discovery e delivery, né? Então, a gente consegue, então, muitas vezes a gente já está executando uma outra atividade, e a gente já está colocando o outro no backlog de discovery deles, para eles nos ajudar a desenhar essa solução. Então, aí é um trabalho de duas mãos. Legal. Se vocês quiserem saber mais do Case Endeavor, eu coloquei aí no chat desse Meet o link, né? Depois ele vai, quando a gente mandar a apresentação para vocês, ele vai estar linkado aí dentro desse slide, né? Também, se vocês quiserem baixar, ler os detalhes do case. A ideia não é a gente entrar em todos os detalhes agora, mas né, no case escrito ele vai mais detalhado, né? Eu queria voltar a palavra para o Barcelos, né? Porque o Barcelos também está com um horário bem
esticado, né, Barcelos? Daí eu queria só que você colaborasse com a gente, desse mais uma palavrinha, até tendo em vista o que o Gabriel contou, o que você já ouviu de outros clientes, enfim, essa questão dessa demanda dos clientes sobre segurança de dados. Assim, o que você poderia contribuir para a gente? Essa demanda que a gente tem escutado, isso daí está vindo de todas as indústrias, não tem só determinada indústria, a lei pegou mais, não. Na verdade, a lei é para todas. Qualquer tipo de indústria, ou seja, você é corresponsável com os dados que você tem dentro do seu banco de dados, da sua planilha, até mesmo do papel que você tirou uma cópia. Muitas vezes tem empresas que prestam serviço, você tem que ainda preencher no papel lá as informações e levar. Se você perder aquilo, você está perdendo informação confidencial de um cliente. E aonde que está indo isso? Muitas vezes pode estar indo para uma fraude, alguém tentando entrar de novo em contato e fazer cada um dos itens. Então, isso é corresponsabilidade. Então, para tudo hoje em dia. Então, muitas vezes, não podemos informatizar esse papel, precisa ser em papel ainda. Ou seja, muitas vezes, o colaborador já tem um celular. Por que eu não posso acessar a informação no celular e passar ali através de um aplicativo? Tendo mais agilidade no seu processo interno e segurança também. Muitas vezes eu até brinco, você vai no hotel lá, na hora que você vai tomar o café da manhã, você vê a menina com uma lista de papel. Aí o máximo que ela faz, ela vira e põe em cima do balcão e te leva na mesa. Enquanto ela vai levar na mesa ou não, a lista está ali. Você pega, você vira a lista, tira uma foto com o seu celular, vazou toda a informação de quem está hospedado lá. Vai que está alguém famoso, alguma coisa, a lista está ali. Você começa a ter esse vazamento de informação. Então, é muito delicado, assim, olhar em diversos pontos o que tem cada um aqui. E até brincando um pouco com as ferramentas, assim, uma visão um pouco menos técnica. Você tem o Vault. O que seria o Vault? O Vault é quase igual ao Big Brother. Você tem as câmeras dentro que estão filmando toda a sua casa, todos os cômodos. Não tem um que não esteja sendo filmado. Aí você fala, não, o banheiro está sendo filmado também. O subsolo está guardando as tranqueiras para ninguém ver a bagunça. Está sendo filmado também. Ou seja, você está olhando tudo. Esse é o Vault. Ele pega tudo e enxerga tudo. E aí você fala assim, então tá, o DLP, o que seria? O DLP seria o famoso porteiro da sua residência que você tem. E aí o que acontece? O porteiro vai passar tudo, correspondência, a sua entrada, saída do seu carro, se chegou visita, se não chegou, ele vai saber tudo que está ocorrendo na sua casa. Seja por correspondência, ou seja por compartilhamento também. Eu quero compartilhar algum arquivo. Vai ter que sair pela porta da sua casa. Não, vou usar o telefone. Ele tem um grampo telefônico para estar escutando tudo. Ou seja, ele está olhando 100% a sua vida. Então, ou seja, você consegue controlar. A parte importante que você tem que saber quais informações são confidenciais e que podem circular internamente e as que não podem circular externamente. Isso você tem que ficar de olho, realmente. E aí são regras que você vai ter, interpretações das leis. Aí você tem a sua área jurídica que vai interpretar a lei e verificar as necessidades para o seu negócio. E você vai aplicar as regras em cima de ferramentas como o DLP, um Vault para uma investigação forense posterior, até falando assim, você logou em tal hora na máquina, alterou tal documento, mandou esse correio aqui com o link do documento e deslogou da máquina em tal hora. Então, você consegue monitorar tudo que está ocorrendo nisso. Aí é que entra a investigação forense, provendo o quê? Dados, realmente, do que você está utilizando. E não só falando, eu acho que você entrou mais ou menos aqui, eu não tenho acho. Realmente está comprovado. E a gente até brinca, se você emprestou sem querer seu login e senha para alguém logou, a responsabilidade vai ser sua. Porque como é que você vai provar que você emprestou para outra pessoa? O que vai mostrar no sistema é você logou com a sua conta e senha. Recomendamos também, em termos de segurança, segundo fator de autenticação. Todo mundo não tem o segundo fator de autenticação para os bancos, para a sua conta bancária? Por que para não ter a conta empresarial? E recomendamos ativar isso na sua conta pessoal, no seu Gmail pessoal, se você tiver. Porque só a senha não é mais segurança hoje em dia. Com câmeras em todos os lados, como o Big Brother eu mencionei, coloca uma câmera, olhou ali mais ou menos, se tem as suas informações, tem a sua senha, acessa. Só que não vai ter o token, o segundo fator de autenticação. Que aí pode ser mandar um SMS para o seu celular e tudo mais. Então, se
começa a aumentar os níveis de segurança que você tem para acessar qualquer tipo de informação da sua conta empresarial e pessoal. Essa é a recomendação que a gente faz. É o que a gente tem visto também no mercado. As empresas estão muito atrás disso. A corresponsabilidade e de ferramentas que ajudem no dia a dia. Não é para dar mais trabalho. Você fala assim, nossa, vou ter que ficar olhando isso? Não, é que quando você necessitar realmente da informação, você consiga ela rápida e que seja eficaz a resposta. E não, eu acho, talvez, vamos, não. Você acessou em tal hora, você fez isso, você fez aquilo. É isso realmente que nós precisamos e fornecer esses dados para terceiros. Porque muitas vezes a gente tem que fornecer para uma empresa de auditoria e tudo mais. E isso a gente consegue. Desculpa, Vitor, se eu estender muito aqui. Não, tá legal, bem bacana, bem bacana. É que o tempo é curto para todo mundo, né? Mas, enfim. Agora a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou passando essas perguntas para o Jorge, mas se alguém mais quiser responder, fica à vontade, tá? Tem uma pergunta aqui do Aloysio, qual tipo de evidências forenses são extraídas pela ferramenta de investigação? Sabe responder essa, Jorge? Perfeito. As evidências você pode sempre dar uma consultada no painel. Por exemplo, se você já tiver o tipo de dado que você quer mapear, ou se você quer fazer uma evidência forense em base em uma situação, você sempre pode pesquisar a situação. É que nem o exemplo de uma DLP atingida. Eu quero saber o que aconteceu naquela DLP. Então, pegar a evidência e tomar uma ação. Legal. Aí tem a pergunta sobre as licenças, eu já falei que a licença seria uma outra sessão exclusiva com a empresa, a gente vai marcar um outro horário com as empresas que tiverem interesse em conversar com a gente, para tratar dos assuntos de licença, de detalhes sobre as necessidades e as soluções possíveis que a gente pode apresentar. Aí depois vem um comentário do Ariel, você chegou a ver, Jorge? O Ariel é nosso cliente da Tupé, e ele comentou aqui que quando o usuário é desligado, temos como processo documentado a transferência de propriedade de dados do Drive e Gmail. Ele já tem um processo para transferir a propriedade de dados. Pronto, aí resolve o problema que tinha sido colocado lá em cima. Mas o que acontece com os dados de alguém que não existe mais, de um usuário que não existe mais? O Ariel resolveu esse problema lá, pelo que eu entendi. Exatamente, é o famoso regra de negócio, né? Se você já tem uma regra de negócio definida, você ainda tem um respaldo sobre aquela regra que te ajuda, né? Então, no caso do pessoal ali na Tupera, ele já fala que o tempo de preservação para ele é 20 dias, ajuda a pegar os dados mais antigos deles também, mesmo excluindo o usuário. Ele ainda tem um prazo para fazer o restore do usuário, que é verdade, né? Mesmo excluindo, ainda dá para pegar os dados daquele usuário ainda 20 dias depois excluído, né? Ele complementa aqui com o drive de equipe, né, que foi o que o Jorge apresentou. Na verdade, você nem tem esse problema, né, porque os arquivos não são de um usuário específico, e sim daquela equipe, daquele drive de equipe. Aí o Mário Machado pergunta, nesta migração de non-profits para pago, pagar o preço cheio ou o valor diferenciado? Não sei, nem sei se o Gabriel pode contar, então, não sei. Sinceramente, eu não sei responder essa, aí o Gabriel que me diz. Por isso, a gente sim, mas aí é pelo nosso modelo de negócio. A gente é uma non-profit, aí é mais uma casa. Aí, de novo, eu vou jogar a bola para você, Vitor. Porque isso, por a gente ser uma non-profit, a gente conseguiu sim ter um preço diferenciado, justamente para eles entenderem o nosso. Na verdade, a gente não tem lucro nenhum, né? Tudo isso é revertido por ecossistema. Então, a gente tem um diferencial de ser uma non-profit que está apoiando o empreendedorismo em todo o Brasil. Então, ser um case também para os nossos empreendedores e tudo mais. Então, legal. Eu até complemento que eu vou apresentar o próximo slide agora, depois que eu responder as perguntas, é sobre a nossa jornada de produtividade e segurança. Na nossa jornada de produtividade e segurança, a gente tem, de acordo com a análise de cada projeto, de cada empresa, né, a gente tem a possibilidade de uma série de subsídios, né, na verdade. Tem um link aqui, quando vocês receberem a apresentação, vocês podem clicar nesse link e conhecer em primeira mão, porque essa página nem está oficialmente no ar ainda, mas em primeira mão vocês já podem conhecer a nossa jornada de produtividade e segurança. Nessa jornada de produtividade e segurança, você, a QI vai, obviamente, entender o problema da sua empresa, mapear, né, fazer as descobertas necessárias, fazer o desenho do projeto,
e você e executar o projeto, caso você tenha interesse. E ao fazer isso, ao se inscrever na jornada, você tem descontos, né? Você tem subsídios, né, das licenças do Google e também dos serviços da QI. Entendeu? Então, se o teu projeto justificar realmente uma migração para o Workspace, você com certeza vai ter subsídio. O Gabriel teve por ser ONG, mas isso não está restrito a ser ONG. Pelo contrário, a gente tem, por ser um parceiro Premier do Google, há cerca de 10 anos já, né, a gente já implementou mais de 1000 projetos, como eu mostrei no início da sessão, a gente tem condições, assim, realmente especiais aí para os seus projetos aí de migração para o Workspace, com descontos e subsídios, tanto nas licenças, quanto nos serviços que a QI vai prestar para você. Tá? Tem uma pergunta sobre o Volt Washington. Eu li em algum lugar que a experiência seria atualizada. Você sabe, pode contar alguma coisa? Jorge, Barcelos, sabe alguma coisa disso? Sim. Vai ser para deixar mais amigável a interface, tanto para você fazer a investigação, quanto para você exportar os dados do Volt também. Mas aí muitos vão falar assim, como é que você exporta os dados do Volt? Hoje você fez a investigação, você vai clicar e pedir para exportar. Você pode até mencionar, se você já utiliza, melhorar o que mais? Ou seja, essa visualização, ou seja, transformar mais amigável não só a exportação, mas uma possível investigação também, efetuando sugestões, por exemplo, em alguma pesquisa, de acordo com a base, e utilizando machine learning para agilizar isso mais no dia a dia. De repente, falou assim, me faltou uma palavra, me faltou isso, o que que era? Como você tem no google.com, que você começa a escrever a frase, ele vai sugerindo o restante. Será que não quer falar isso, não? A mesma maneira para você ter isso nas ferramentas internas do Google também. Machine Learning te ajudando cada vez mais. Legal. A pergunta mais operacional aí, de como é que vocês vão poder acessar a gravação do Meet, ela vai ser anexada ao convite da agenda. Então, o convite que vocês receberam, que está na agenda de vocês, vai ser anexado. Caso o cliente não use a agenda Google, a gente pode enviar por e-mail depois. A gente vai enviar, de qualquer forma, um link, né, para vocês acessarem essa apresentação e também a gravação do evento. Aí tem mais uma pergunta. Do Ângelo. A parte de login do Windows e criptografia estão disponíveis em todos os planos do Workspace? Elas vão estar hoje na Enterprise Plus, Ângelo. Legal. Beleza, como eu falei anteriormente, então agora a gente está caminhando aí para encerramento, a gente está disponível para fazer reuniões, conversas, sessões exclusivas com cada empresa que tiver interesse em aprofundar nesses temas de hoje. Vocês vão receber um e-mail com o link para esta apresentação e também vai ser anexada a gravação dessa sessão, vai ser anexada no convite da agenda. Então, se vocês tiverem interesse em marcar uma conversa específica aí para a empresa de vocês, basta entrar em contato com a gente. Queria agradecer demais o Jorge, o Barcelos, em especial o Gabriel, que é nosso cliente aí já há um tempo, e a gente tem feito bastante trabalho juntos, e realmente agradeço demais a participação de vocês, tá bom? Eu que agradeço, pessoal. Eu também deixei aí meu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato para trocar alguma coisa, bater um papo, fique super à vontade, e obrigado pelo espaço. Animal. Show de bola. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Ficamos por aqui e a gravação vai ser enviada para vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Boa semana.